Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quarta-feira, dia 29 de abril de 2026. Eu sou o pastor Vitor Santos e eu tô aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje é um dia muito especial, hoje é um dia da minha filha mais velha, minha primogênita Giovana. Que Deus te abençoe, ela tá aqui comigo, gente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos trabalhar, a gente tem que trabalhar. Aniversário também é dia de trabalhar. Vamos trabalhar, é um dia, né, especial, mas a gente tem que continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. É assim que eu crio as minhas filhas, nos caminhos do Senhor, fazendo a obra de Deus com amor, com alegria, né, com paixão pela obra de Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 47 do livro do profeta Jeremias, mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Eu também quero te fazer um convite muito especial, porque hoje à noite na Evo, nós vamos ter a última ministração da série Inteligência Emocional. Essa série tá poderosa, você não pode ficar de fora, tá bom? Vamos fechar com chave de ouro essa série Inteligência Emocional, hoje à noite na Evo, às 20 horas, tá? Gente, vamos lá, Jeremias capítulo 47, tem 7 versículos, só 7 versículos, né? Vou fazer a leitura bem rapidinho aqui na NVI, na versão NVI da Bíblia. Depois a gente vai entender esse texto e também extrair lição de aplicação prática, tá? O texto diz assim: essa é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca dos filisteus, mas antes do ataque do faraó a Gaza. Assim diz o Senhor: vejam como as águas estão subindo do norte, elas se tornam uma torrente transbordante, inundarão essa terra e tudo o que nela existe, as cidades e os seus habitantes. O povo clamará, gritarão todos os habitantes dessa terra, ao estrondo dos cascos dos seus cavalos galopando, ao barulho dos seus carros de guerra e ao estampido das suas rodas. Os pais não se voltarão para ajudar os seus filhos, pois as suas mãos estão fracas. Pois chegou o dia de destruir todos os filisteus e de eliminar todos os sobreviventes que poderão ajudar Tiro e Sidom. O Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. Os habitantes de Gaza rasparam a cabeça. Ascalon está calada, os remanescentes da planície. Até quando vocês farão incisões no seu corpo? A espada do Senhor, quando você descansará? Volte à sua bainha, acalme-se e repouse. Mas como poderá ela descansar quando o Senhor lhe deu ordens, quando lhe ordenou o ataque a Ascalon e o litoral? Vamos entender esse texto, gente, em nome de Jesus, tá? Antes da gente entender esse, eu gosto de fazer uma breve recapitulação sempre do capítulo anterior. O que nós estudamos ontem, em Jeremias 46, vai apresentar uma profecia contra o Egito, mostrando que mesmo sendo uma potência muito forte, o Egito não conseguiria resistir ao juízo de Deus por meio da Babilônia. O texto ele vai revelar que a força humana, a estratégia militar e o poder político não são suficientes quando Deus decide intervir na história. O texto também reforça que Deus continua cuidando de Israel, né? Mesmo em meio aos caos, ao caos das nações, né? As nações em guerra, um verdadeiro caos, e Deus cuidando do seu povo. Aqui em Jeremias 47, o capítulo 47, né, traz uma profecia específica de Jeremias contra o povo filisteu, um povo historicamente o maior inimigo de Israel. Essa palavra ela vem antes do ataque de Faraó a Gaza, mostrando que Deus já estava revelando o que aconteceria antes mesmo dos eventos se concretizarem. O profeta ele vai descrever a invasão, né, como uma enchente poderosa que transborda do norte, simbolizando o avanço do exército babilônico. Essa imagem de inundação representa algo incontrolável que avança destruindo tudo pelo caminho, né? Cidades, terras, habitantes, tudo isso seriam atingidos sem conseguir resistir, nada ia resistir. O texto mostra os pais abandonando os próprios filhos, e isso não é falta de amor, é desespero diante da destruição que seria iminente. Isso também revela o nível do medo e o colapso emocional que aquele juízo traria sobre o povo. Jeremias vai destacar cidades importantes dos filisteus como Gaza e Ascalon que seriam devastadas. Esses centros urbanos representam estabilidade, economia e identidade nacional, mas nada disso ia ser o suficiente para livrar os filisteus. O profeta também menciona o lamento e o desespero do povo, mostrando que o sofrimento seria profundo e coletivo, né? Há uma expressão aqui de angústia, como alguém que se corta em sinal de dor, algo comum em práticas antigas de luto. Isso vai demonstrar o quê? Que o impacto não seria apenas físico, mas também emocional e cultural. O texto também deixa claro que essa destruição ela não é aleatória, é parte do juízo de Deus contra o povo filisteu. Eles eram os maiores inimigos, né, de Israel, constantemente atacavam Israel e frequentemente se levantavam contra o povo, principalmente quando o povo de Israel estava mais vulnerável.
Então agora vai chegar o momento em que Deus ele executa a justiça sobre essa nação. E no final do capítulo, Jeremias ele vai fazer uma pergunta retórica sobre a espada do Senhor, como se pedisse, né, para que tudo aquilo cessasse. Mas a resposta implícita é que a espada não pode parar porque foi o próprio Deus quem ordenou esse juízo. Então, o que acontece aqui? Quando Deus estabelece um propósito, não tem força humana que consiga impedir o propósito de Deus. Jeremias 47 nos mostra que Deus governa sobre todas as nações, não apenas sobre Israel. Deus levanta e derruba o povo de acordo com a sua justiça e com o seu propósito. O capítulo ele também revela que a segurança baseada apenas em estrutura humana é muito frágil e muito limitada. Por mais forte que uma nação pareça, ela sempre vai continuar sujeita à soberania de Deus. E além disso, o texto também vai evidenciar o peso das consequências quando uma nação se posiciona de maneira contrária aos princípios de Deus, né? Então aqui não se trata apenas de uma política ou de uma guerra. Na verdade, aqui aponta para um alinhamento espiritual, né? E por fim, a gente vai ver que o juízo de Deus, ele não é um juízo descontrolado, é direcionado, intencional e cheio de propósito. E na prática, o que esse texto tem para nos ensinar, gente? Jeremias 47 vai nos ensinar de forma muito prática que não existe nenhuma segurança fora de Deus. Os filisteus eram um povo estruturado, tinha cidade forte, tinha uma história consolidada, tinha uma identidade cultural formada, mas nada disso foi o suficiente para livrar eles, né, quando chegou o tempo do juízo de Deus. O que isso nos mostra? Que confiar apenas na estabilidade externa é um grande erro. Por quê? Dinheiro, posição, influência, carreira, relacionamentos, estruturas, tudo isso podem até transmitir uma sensação de segurança, mas isso não é o suficiente para sustentar a vida quando as coisas começam a dar errado, quando tudo começa a ser abalado, quando essa estrutura é abalada. Então a lição aqui é muito clara, aquilo que sustenta a nossa vida precisa ser maior do que aquilo que pode ser abalado. Hoje em dia, muitas pessoas vivem apoiadas somente naquilo que elas possuem, né? Naquilo que elas controlam ou naquilo que elas construíram por fora. Só que em Jeremias 47 vai revelar algo muito poderoso, que quando uma crise ela se levanta, tudo aquilo que não está firmado em Deus se mostra extremamente limitado. Os filisteus, eles não foram atingidos por acaso. Havia uma história de oposição, de orgulho, de resistência contra Deus e o povo de Deus. Isso nos ensina que decisões, posturas e posicionamentos geram consequências, tá? Então, viver desalinhado aos princípios de Deus pode sim até parecer confortável por um tempo, mas em algum momento esse caminho vai cobrar um alto preço. O texto também mostra o impacto emocional da crise. O desespero ele foi tão grande que os pais perderam a capacidade de reação, né? Aqui vai revelar que quando a alma não está preparada, a pressão domina completamente a vida da pessoa. Por isso, gente, cuidar da alma é essencial. Olha aí a nossa série Inteligência Emocional, onde eu estou te ensinando a cuidar da alma à luz da Bíblia, tá? E se você não é de São Paulo, se você é de outra cidade, não consegue vir até a igreja, entra depois no meu canal, no YouTube, aqui no meu canal, ou no canal da Evo, né, aqui no PR Vitor Santos, ou no Evo TV, e assiste a série inteira. A gente sobe os vídeos aqui, né, o corte completo da série, então, da série Inteligência Emocional, tem as 8 ministrações já aqui no canal, e amanhã os meninos já sobem a de hoje, né, que eu vou ministrar hoje à noite, tá? Então, assim, literalmente, ó, não basta ter apenas fé no discurso, é preciso desenvolver estrutura. Na última ministração, eu falei que a gente tem que ter uma estrutura emocional para poder suportar a promessa. Muita gente quer viver a promessa, mas não tem a estrutura. Aí a promessa, se a promessa acontece sem estrutura, você não consegue sustentar. Então muita gente fala, Deus, o Senhor me fez promessas, promessas não se cumprem. Primeiro tem que ter estrutura. Então, aqui na lição de hoje, olha que interessante, não basta ter uma fé, né, no discurso, olha quanta fé, tem que desenvolver uma estrutura emocional e espiritual para suportar as dificuldades do dia a dia. Existem pressões que não são, que não apenas testam, né, aquilo que a gente tem. Tem pressão que revela quem nós somos por dentro. Então, no momento da pressão, revela o nosso interior, a nossa alma. Outro ensinamento importante aqui é que existem processos que Deus permite e que não podem ser interrompidos. Por quê? Porque fazem parte de um tratamento, de um juízo ou de um ajuste necessário. Assim como a espada do Senhor tinha um propósito definido contra os filisteus, há situações na vida em que Deus permite confrontos para nos despertar, corrigir a nossa rota e nos fazer enxergar aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas. Por isso, gente, a aplicação prática de hoje é muito simples, tá? Alinhe a sua vida com Deus enquanto há tempo.
Eu vou repetir. Alinha a sua vida com Deus enquanto há tempo. Fortaleça a sua base espiritual. Organize a sua vida emocional, a sua alma e ajuste as suas decisões antes que a crise exponha aquilo que você negligenciou. Isso é forte, hein? Ajusta as suas decisões antes que a crise venha e exponha, evidencie tudo aquilo que você negligenciou ao longo da sua vida inteira, tá bom? Olha só, quem se prepara antes enfrenta muito melhor as batalhas, tá? Quem constrói a vida sobre princípios permanece firme quando as circunstâncias mudam, né? Por quê, gente? No dia a dia, na pressão do dia a dia, não é apenas, né, o que tem por fora que nos sustenta, mas aquilo que você construiu por dentro diante de Deus. Concluindo tudo, quem constrói a vida fora de Deus até pode parecer forte por um tempo, mas só permanece de pé quem está alinhado com Ele. Deixa eu repetir isso aqui para finalizar. Quem constrói a sua vida fora de Deus até pode parecer forte por um determinado período de tempo, mas só permanece de pé verdadeiramente quem anda alinhado com Deus. Amém, gente? Glória a Deus! Finalizamos o capítulo 47 do livro do profeta Jeremias. Agora vamos agitar as redes sociais. Quero te pedir bem rapidinho, tira um print da tela, posta na sua rede social, me marca. Curte, comenta e compartilha, tá bom? Hoje à noite, na EVA, às 20 horas, mais uma ministração poderosa da série Inteligência Emocional. Você não pode ficar de fora. Amanhã, às 7h40, tem mais Evolução Diária e eu te espero aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, tenha uma excelente quarta-feira. Te espero hoje à noite na EVA e amanhã, às 7h40 aqui no Evolução Diária. Deus te abençoe.